Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Como é que tá você, guerreiro e guerreira? Tudo bem? Se você está chegando agora no canal aqui, estava passeando, você não é inscrito no canal, vou pedir que você se inscreva. Acione o sininho de notificação, se inscreva no canal e me acompanhe. Vou esclarecer aqui uma questão relacionada ao PEC do precatório. Já foi aprovado na Câmara, tá? E agora está no Senado. Lá no Senado, vai passar na Comissão de Constituição e Justiça, e lá para outra semana, lá para o dia 20, vai entrar em votação. E claro que tem uma pressão muito grande, há uma pressão muito grande sobre os senadores, porque é uma coisa, né, a PEC do precatório é um grande calote, na verdade, é mais que uma pedalada, é um calotão, né? É um calote que bota em risco, né, a segurança jurídica, a credibilidade do Brasil, e muito mais do que isso, né? Não tem lógica, ela é puramente uma medida eleitoreira, que abre um precedente de quase 100 bilhões, né, de gastos, de possibilidade de gastos, que vai ser utilizado pelo governo em ano pré-eleitoral, distribuindo dinheiro para os senadores através das verbas da chamada orçamento secreto, né? Como se tivesse um orçamento secreto, que inclusive o Senado, o Supremo, deu um canetaço lá, né? Julgou já e suspendeu essa tal de verbas do orçamento secreto. Cara, nós estamos no Estado Democrático de Direito e não é possível haver alguma coisa secreta. Nada pode ser secreto em relação ao dinheiro público, ao uso do dinheiro público, ao destino do dinheiro público. Isso não pode. E então, a PEC do precatório, ela é exatamente o quê? Na justificativa de ajudar aqueles mais empobrecidos, aqueles mais vulneráveis, a pretexto disso, eles estão abrindo esse teto, né? O teto. Existe um teto de gasto e esse teto indiretamente está sendo derrubado, né? E o que é o precatório? É muito bom a gente repetir isso e as pessoas entenderem. Até eu vi uma reportagem do governo Bolsonaro, do Bolsonaro mesmo, dizendo o seguinte: cara, estão querendo me derrubar, estão querendo que eu pague 89 bilhões de precatório. Isso é impossível de acontecer, isso não pode acontecer, estão querendo me derrubar, estão querendo me tirar do governo, né, fazendo com que eu pague esses 89 bilhões, que é uma coisa impossível e tal, né, não é possível, fizeram tudo isso chegar agora aqui, né, para me derrubar, ou seja, só bobagem. Como que fizeram chegar 89 bilhões esse ano só para me derrubar? Não, são decisões judiciais que estão ocorrendo. O precatório é o resultado de um processo judicial. E ele sempre é previsto num ano para ser pago no outro. Então, exatamente para quê? Para não haver surpresa. Então, mais do que nunca, você imagina que a Defensoria Pública da União, né, que a Advocacia Geral da União, que toda a estrutura do Estado, principalmente relacionado à questão da Previdência Social, porque a metade dos precatórios é direcionado a ações previdenciárias, de aposentadorias, de auxílio-doença, de auxílio-acidentes, de aposentadoria por invalidez, do amparo social, né, e outros revisões de aposentadorias, ou seja, não há como o governo dizer, não, eu não sabia como que eu tinha que pagar 89 milhões. Aumentou da outra? Aumentou, era 56 e agora pulou para 89. Mas por que pulou para 89? Porque o governo, o Estado, ele promove as ações judiciais, ele não cumpre o que ele faz, né? Ele não aceita os direitos, principalmente o INSS. De cada 10 processos na Justiça Federal, 9 é contra o INSS. Ou seja, se o INSS mudasse a mentalidade, né, se o Estado mudasse a mentalidade, né, e não tivesse uma visão restritiva da legislação, não tivesse uma visão restritiva no decreto e através das suas instruções normativas, não haveria esse número de processos na Justiça. E não havendo esse número de processos na Justiça, a Justiça iria poder ser muito mais ágil, né? Seria muito mais rápida. Mas como o INSS, principalmente nos últimos anos, adotou uma política de restringir o acesso ao benefício, é óbvio que vai gerar processos judiciais. E é óbvio que o INSS vai perder. E é óbvio que o INSS vai ser condenado a pagar. E é óbvio que isso entra no quê? No precatório. Tá? E isso é acompanhado e é feito de forma estratégica, como uma medida administrativa do governo de ir protelando e jogando com a barriga, né? No tema 1031 é o exemplo, no tema 534 é outro exemplo. Ele já perdeu na justiça em 2012.
Transitou em julgado em 2013 o reconhecimento da especialidade para o eletricitário do agente nocivo eletricidade. Então, o que ele deveria fazer? Reconhecer na via administrativa. Se ele reconhece na via administrativa, ia ter menos processo na justiça dos eletricitários. Mas o que ele faz? Ele permanece negando os benefícios. Porque ele sabe que se negar os benefícios, vai ter que entrar com um processo judicial, esse processo judicial vai demorar, e aí vai demorar e ele vai jogando com a barriga. E os vigilantes, a mesma coisa. Tema 1031, vai reconhecer, já reconheceu a periculosidade na atividade da vigilância. Aí o que acontece? O que acontece? O INSS vai permanecer negando. Agora vocês imaginem o que vai acontecer com o calote da PEC do precatório. O que vai acontecer? Esse calote da PEC do precatório, ela está organizada da seguinte maneira. Olha que louco, né? Olha que louco como é que está organizado. Qual que é a proposição? Primeiro, vai ter um limite. Então, vai ter um teto, né? Vai ter um teto. Esse teto é de mais ou menos 40 bi, tá? 40 bi. 40 bilhões aqui de reais, tá? Mais ou menos de 40 bilhões de reais. É o teto. Acontece que já esse ano era para pagar 89. Tá? 89. Então, esses 89 bilhões aqui, não é que volto a repetir, não é que o governo não sabia que ia ter 89 bi. Por quê? Porque esses 89 bi aqui, eles foram previstos, eles entraram até dia 1º de julho de 2020. Então, desde 1º de julho de 2020, o governo sabia que ele ia ter que pagar 89 bi. E aí, olha a importância. Ele tem que pegar esses 89 bi e colocar dentro do limite do teto que ele tem para gastar. Ele tem que colocar aqui dentro desse teto aqui, ó. Ele tem que colocar aqui dentro. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, eu só vou pagar 40, é o calote. E os outros que sobrar, né, 89 são 48, eu estou arredondando aqui, são 49, né? 49 eu vou pagar, olha bem, eu vou pagar no próximo ano. Eu vou pagar aqui em 2000, ou seja, 89 bi, eu vou pagar no próximo ano. No próximo ano, que significa o quê? 2023. 2023. Olha aqui, 2023. Acontece que esse 49 de 2023 vai juntar mais o que vai vir depois, que não vai baixar, porque, por que não vai baixar? Porque está aumentando, porque o governo ele adota como prerrogativa criar problema, ele não aceita, ele vai jogando, ele vai criando problemas e vai criando processos na justiça, é a empresa entrando contra o governo por causa da questão tributária, é a questão do INSS, é a questão da Caixa Econômica, ou seja, vai entrando processo contra o Estado. E aí o que acontece? Nesse 49, que já é de 2022, vamos imaginar que entre mais 50, tá? Vai lá, vamos reduzir. Quanto que nós temos aqui já? Nós já temos 90. E no próximo, entra mais 50. Vamos dizer que ficasse. Ou seja, esse negócio vai crescendo que vai chegar numa cifra de trilhão. E aí não vai ter mais como pagar. Ou seja, é muito triste isso aí. Vai ficar igual os estados e os municípios que não pagam seus precatórios e estão pagando precatório de 10, 15, de 18 anos atrás e não pagam inteiro, pagam só um pedaço. Esse é um problema. Agora, olha bem a malandragem. Se chegar o próximo precatório de 2023 vai ser, já foi para o saco. Por quê? Porque o limite é 40. Então aqui já tem 9. Esses 9 aqui, né? Esses 9 aqui, eles vão, 9 bilhão, quem é o credor desses 9 bilhões vai poder fazer o seguinte, eu posso receber, pode fazer um acordo. Então ele entabulou um acordo. Tá? Esse acordo prevê pagar 40%, né? 40% aqui, 40% do valor original. Ou seja, se tinha 100 para receber, 100 mil, vai receber só 40 mil. Se tinha 200, né? Só 200, vai receber
80. Compreenderam? Então, olha bem, ele vai pegar, resumo da OFA, ele devia 89 bi, ele quer pagar 40 bi. O que sobrar vai para o 2023. Só o que sobrar aqui já matou o limite do próximo ano que ele colocou. O que passa do limite, você pode fazer um acordo. Passou do limite, você faz um acordo. Um acordo do quê? De pagar 40%. Outro detalhe, como é que vai ser corrigido isso aqui? Então ele diz que vai ser corrigido pela taxa Selic. Vai ser corrigido pela taxa Selic. O que significa corrigir pela taxa Selic? Vai ficar abaixo da inflação. Então o que acontece? Você ganha um processo na justiça, você tem o direito de receber, e aí o que acontece? O cara chega lá e te dá um calote e diz o seguinte, meu amigo, é o seguinte, olha aqui, ó, reze para você entrar aqui no limite. Se você não entrar no limite, aí não tem problema nenhum, porque eu vou fazer um acordo contigo, eu vou te pagar só 40%, e aí você recebe, sabe quando? No outro ano, não é no mesmo. Fez o acordo de 2023, vai receber em 2024. Pensa um vigilante, agora do tema 1031, né? No 1031, ele não vai entrar nesse pagamento de 89 bi, ele não está aqui. Por quê? Por que ele não está aqui? Porque tudo que entrar agora na execução vai entrar na previsão até 1º de julho do quê? 1º de julho de 2022, tá? Para pagamento até dezembro, né? Dezembro de 2023. Olha bem, olha aqui, ó. Entra na previsão 1º de julho de 2022 e depois vai fazer o quê? Para entrar no pagamento de 2023. Ou seja, no pagamento de 2023. Ou seja, lá em 2023 já tem 49 bi esperando, ou seja, você não vai entrar ali, você vai entrar em 2024. Mas você pode fazer um acordo para receber em 2024 40%. Ou seja, se você entende direito isso, você diz, cara, não tem como isso aí funcionar, cara. Isso aí, o que é isso aí? Isso aí é o quê? É o quê isso aí? E aí o seguinte, para ele gastar essa paradinha aqui, ele vai ter que furar o teto. O que é furar o teto? É você dar um cheque em branco, para o cara gastar. Né? Então ele coloca um limite para pagar. Mas não tem um limite para gastar. Não tem lógica em esse lugar. Na sua casa você não faz isso. Se você chegar na sua casa, se for um homem, chegar na sua casa, reunir a família e dizer, ó, galera, seguinte, presta atenção. Eu vou pagar aqui até R$1.000. Ou seja, a despesa até R$1.000 eu vou pagar. Entendeu? Mas eu não tenho limite de gasto. Ou seja, eu vou gastar para tudo quanto é coisa aqui, mas o que eu vou pagar aqui é R$1.000. Se você pegar os seus credores, né, para onde você, supermercado, gasolina, posto de combustível, todos os credores que você tem, chegar a reunir eles numa sala e dizer o seguinte, camarada, eu vou pagar só tanto. Eu vou pagar só tanto aqui, tá? E é o seguinte, eu não vou ter limite de gasto. Ou seja, como se você entrasse no mercado, você colocasse um limite para gastar 1.000 e você pudesse comprar tudo que estivesse lá dentro. Né? Você pudesse comprar, não tivesse limite de... Né? Não, ou seja, é uma coisa tão absurda que é difícil até de você imaginar. Cara, como assim esse negócio? Se não funciona para mim, não funciona para você, não funciona para ninguém, não tem como funcionar para o governo. Ou seja, é uma coisa muito louca. Isso aqui só demonstra o quanto que eu sou obrigado a dizer, o quanto que são incompetentes, o quanto que ninguém entende nada lá de administração. A única coisa que eles querem é se enriquecer com o dinheiro público, dando uma má destinação para o dinheiro público. É óbvio que isso é uma medida eleitoreira. Por que é eleitoreira? Porque esse dinheiro aqui, supostamente, na maior cara de pau, está se dizendo que é para ajudar aquelas pessoas mais vulneráveis, que é para ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo com a questão da pandemia e que eram os beneficiários do antigo Bolsa Família, né, que recebiam, na medida ali, recebiam de 100, 120, 170, né, 180. Então eles querem aumentar para 400. Legal pra caramba, vamos bater palma. Merece isso aí. Só que é o seguinte, não tem lógica, não é razoável, né, nesse precatório de 89 bi, 33 bi, a gente está falando muito em bi, né? Que legal pra caramba, né? 89 bi, nem sei quanto dinheiro é isso. Mas 33 milhões é para pagar os precatórios de aposentados, da Previdência Social, de aposentados, de revisões, de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de amparo social, de diferença de auxílio-doença, né? De acidente de trabalho. Ou seja, são pessoas que também têm idade avançada, são pessoas vulneráveis, são pessoas idosas, são pessoas que, muitos endividados, muitas pessoas que dependem desse dinheiro e estão brigando na justiça desde, cara, com 8 anos, com 6 anos, com 5 anos,
né? Com 10 anos que estão brigando na justiça, e agora vão receber. E esse dinheiro aqui, esse valor, é verba de caráter alimentar. Ou seja, o cara vai comer aquilo. O cara vai comer, verba de caráter alimentar. Ou seja, não tem lógica eu tirar 33 bilhões, negar 33 bilhões, não pagar 33 bilhões, para mim arrumar 40 bilhões, que eles querem arrumar aqui, 40 bilhões para pagar a tal do Ajuda Brasil lá, que é o projeto, né? Como é que é o nome do projeto lá, que até esqueci aqui, o que vai substituir o Bolsa Família. Não tem lógica eles fazerem isso, né? O Viva Brasil lá, né? Não tem lógica. Como é que eu vou tirar? É como se você pegasse um cobertor, você tirasse o cobertor de um para botar o cobertor no outro, ou seja, você não vai resolver o problema, né? Você não vai resolver o problema de tirar o cobertor de um e colocar o cobertor no outro. Pelo contrário, você tem que achar outro cobertor para deixar aquele cara que está com o cobertor ali e vamos achar outro cobertor para esse cara aqui, né? Você não vai resolver nada disso. E a grande prova disso é que tudo isso vai valer até o dia 31 de dezembro de 2022. Ou seja, até 31 de dezembro de 2022. Ou seja, cara, não tem lógica você fazer uma esculhambação dessa, né, para poder achar um dinheiro, para sobrar um dinheiro, para você fazer sei lá o que, organizar, distribuir isso no fundo eleitoral, de aumentar as emendas parlamentares, tudo com questão eleitoral. Aumentar a receita do tal do orçamento secreto, né? E ainda você aumentar para R$400 para fazer uma campanha eleitoral visando a presidência do ano que vem, né? 2022. Ou seja, não tem lógica. E pior do que tudo isso, essa medida beneficia aquele que tem a torpeza, ou seja, aquele que usa de negar de forma sistemática e em escala os direitos das pessoas, que no caso é a Previdência Social. Ou seja, é um benefício que vai premiar e vai aumentar muito mais ainda, né, a torpeza que eu digo, ou seja, a maquiavélica forma de o INSS interpretar a legislação, de restringir o direito das pessoas. Você imagina o seguinte, se o INSS já faz isso, imagina o INSS entendendo o que vai acontecer? Não vai passar nem mais nenhum benefício no INSS. Por quê? Por que não vai passar? Porque, cara, eu vou negar, o cara vai ter que entrar com o processo na justiça, vai demorar pra caramba, esse processo vai entrar em execução, aí ele vai entrar no precatório, e o precatório vai demorar muito mais ainda, e aí é o seguinte, se você não quiser fazer o acordo, você vai receber em 10 anos. Então é o seguinte, eu vou jogar esse troço para parcela em 10 parcelas, vou jogar em 10 anos o direito do cara depois que ele é inscrito no precatório. E se ele quiser ainda receber antes, ele vai ganhar só 40% ainda no próximo ano. Cara, tem um negócio melhor para isso? Ou seja, pensa o quanto que o INSS vai economizar numa tacada, numa medida. Ou seja, daqui para frente, até sair esse governo, o INSS vai negar todos os benefícios, porque vai gerar uma economia violenta para o governo, de não pagar os benefícios que entram, né? Ou os processos de revisão. Qualquer pedido que seja feito no INSS, com certeza vai ser negado. Por quê? Depois que eu estou me negando de pagar uma coisa que eu já perdi, depois que eu estou me negando, eu estou dando um calote naquilo que a justiça já determinou o pagamento, que isso gera uma segurança jurídica, se eles conseguirem fazer isso, acabou. O quê? Se eles conseguirem o máximo, eles podem o menos, que é o quê? É negar, simplesmente nega, né? Sabe aquele negócio? Cara, busca na justiça seu direito. Sabe aquele negocinho do tipo assim, aquele debochado assim? Busca na justiça seu direito. Eu quero, tipo, vou buscar na justiça. Então, como é que a gente tem que fazer? Existe uma mobilização muito grande da OAB, né? A OAB até tirou uma nota aqui, a OAB, né? Uma OAB de São Paulo, né? E a OAB está muito fraquinha pra caramba, devia haver uma mobilização de todas as OABs, de todos os estados, né? Deveriam fazer uma nota de repúdio, a OAB Nacional deveria fazer isso também, e aí fico tudo quietinho, eu até não sei, fico muito quietinho, não, tinha que fazer uma mobilização, né?
Os sindicatos estão fazendo, os sindicatos dos aposentados, os sindicatos dos vigilantes, cada sindicato devia mandar uma carta para lá, devia mandar e-mail, deveria haver uma mobilização do Brasil todo, de todas as instituições, em defesa, porque isso aqui não afeta somente os que têm direito para receber precatório. Isso aqui afeta a sociedade como um todo. Isso aqui é uma verdadeira ameaça para a estabilidade, né? Para a segurança jurídica de toda a sociedade. Vai haver uma esculhambação, vai haver uma perda de credibilidade, as contas públicas vão sair do controle e isso vai gerar aumento de juro, principalmente aumento da inflação, né? E aumento da inflação corrói as aposentadorias, aumento de inflação não interessa para ninguém, onera o crédito dos empresários, diminui o consumo, aumenta o desemprego, aumenta a possibilidade de nós entrarmos numa recessão. Ou seja, isso é uma incompetência, assim, é uma coisa assim que qualquer cidadão mediano assim, ele consegue entender isso. Mas esses caras não conseguem, né? Eles não conseguem. Então, é necessário haver uma mobilização. E nós não poderíamos ficar de fora. A gente fez uma petição, né? A gente fez uma petição, vou apresentar para vocês agora uma petição, para nós mandarmos, né, junto, né, nessa mobilização que está havendo. Semana que vem vai haver uma mobilização para Brasília de representantes de sindicatos. Os professores estão sendo muito prejudicados porque eles tinham, nessa PEC, nesse precatório aqui, tem o Fundep, que era um fundo que tinha, Fundep de estímulo à educação, que financiava projetos, financiava remuneração para os professores. Então, milhares de professores, principalmente da região Nordeste, estão sendo prejudicados com esse calote, né? É uma briga que vem desde 1990, começou. Então, tu imagina, é um troço de mais de 25 anos, e que pensava-se que já havia sido resolvido. Ou seja, esse Fundep, esse dinheiro do Fundep que vai para os estados do Nordeste, para os pequenos municípios, para professores do ensino básico, né, está sendo prejudicado por esse calote e essa galera toda vai se reunir, vão fazer corpo a corpo lá nos senadores, né, para que não passe essa PEC. Para que seja voltada. E se ela não for aceita no Senado, ela volta novamente lá para a Câmara dos Deputados. E aí a gente vai ficar fazendo pressão. E como agora, né, o Supremo restringiu, suspendeu as emendas do relator, aquela emenda secreta que tinha, que ninguém sabia nada, então não vai ter como o governo comprar o voto para a galera votar de novo, porque agora tem uma pressão muito grande na sociedade. E a gente tem que acompanhar isso e não reeleger essa galera, esses caras que se vendem, né? E não era pouco, né? A ideia, o que se tem aí, era 15 milhões, tanto que empenharam em emendas 900 milhões, dos quais 15 milhões era oferta por cada voto, né? Lá para aprovar isso lá na Câmara. Então é uma atitude totalmente contra a cidadania, contra o Estado democrático de direito, né? Estado significa que é a estrutura do Estado, né? E democrático porque ele tem que ser aberto, tem que ser razoável, tem que ter publicidade, né? Tem que ter informação. E Estado democrático de direito, e tem que respeitar a lei. Quando eu crio uma modalidade, quando eu crio uma emenda para não obedecer à lei está dizendo o quê? Cara, quem deve tem que pagar. Você pode brigar na justiça, mas perdeu na justiça, acabou, você tem que pagar. E o Estado brasileiro não pode entrar nessa. A gente não pode permitir. Então a gente fez uma petição para a gente mandar para os senadores, e a gente vai mandar para os senadores de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de noite. Só que nós temos que ser rápido para reunir o máximo de assinaturas, né? Para reunir o máximo de assinaturas para a gente mandar para os senadores. Vou colocar agora aqui, a gente acabou de fazer ela, tá? A gente acabou de fazer ela. Vou disponibilizar aqui com vocês aqui a petição. Tá colocado? Já tô aqui então. Eu vou ler aqui a carta que a gente vai mandar para eles. Prezados senadores, por meio desta, as pessoas abaixo assinadas no exercício da cidadania fazem chegar até vossas excelências a presente petição
contra a aprovação da PEC do precatório pelas seguintes razões. A PEC abrange assuntos complexos que deveriam ser amplamente debatidos com a sociedade e não ser aprovada de forma ágil, sem debate público e com uso de artimanhas de liberar verbas do chamado orçamento secreto do relator em troca de votos dos parlamentares, como foi na Câmara dos Deputados. A PEC institui o calote de créditos judiciais decorrente de processos contra o INSS, referente a benefícios previdenciários de aposentadorias, pensões, auxílio-doença, acidente de trabalho e revisões que tramitaram por muitos anos e são revestidos de caráter alimentar. Os credores são milhares de homens e mulheres aposentados, trabalhadores, muitos endividados, doentes que aguardam o valor dos atrasados de seus benefícios para restabelecer uma condição digna de vida. O calote vai estimular e favorecer exatamente aquele que, por sua torpeza, nega benefícios em grande escala, que é o INSS. De cada 10 processos na Justiça Federal, 9 são contra o INSS. Será por quê? É muito necessário financiar o programa de ajuda aos mais empobrecidos. Mas não tem lógica e não é razoável dar o calote por ano, em média de 33 bilhões nos precatórios previdenciários de caráter alimentar, para arrumar 47 bilhões para o programa do Auxílio Brasil, com prazo fixado de duração até 31 de dezembro de 2022. É medida puramente eleitoral. A PEC dos precatórios, indiretamente, inclui o fim do teto de gastos que garante o controle das contas públicas, pois o limite não está em quanto vai gastar, mas em quanto vai pagar. A medida desarticula o controle das contas públicas e cria uma dívida que irá se acumular, se tornando impagável, aumentando a dívida pública que afeta as bases da economia, reduzindo a credibilidade fiscal do governo, gerando inflação, insegurança jurídica, aumento dos juros, desemprego e recessão econômica. Por essas razões, em caráter de urgência, requer ao nobre senador, porque a gente vai mandar para cada senador, que vote contra o texto atual da PEC dos precatórios ou, alternativamente, seja alterado o texto original para excluir o montante referente às verbas previdenciárias ou indenizatórias que sejam de caráter alimentar, cujo beneficiário sejam pessoas físicas. Então está aqui o texto daquilo que a gente vai mandar para os senadores e peço que você se empenhe, peço que você se empenhe a sua energia para não só assinar, mas também para você compartilhar, para você interpelar as pessoas a respeito da importância disso, para esclarecer as pessoas devidamente de qual é o reflexo disso, né? E isso não tem nada a ver de ser contra ou a favor, tem a favor do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, seja lá o que for, tem a ver em a gente defender o Estado democrático de direito. Tem a ver em defender as regras, defender a Constituição, defender o respeito à cidadania, defender o direito julgado, a coisa julgada, as regras que fazem a gente conviver e ter segurança, sob pena de a gente entrar numa situação de total insegurança e uma bagunça de terra de ninguém, tá? Onde os mais fortes vão prevalecer sobre os mais fracos. E os mais fracos, os vulneráveis, são os trabalhadores, aqueles que necessitam e brigar pelas suas verbas do INSS, da Previdência Social, que são de caráter alimentar, as pessoas vão comer esse benefício, né? Vão comer esse valor, né? Tá certo? Então eu peço que você use o link abaixo, tem ali o painel da cidadania, onde tem as nossas petições que a gente está trabalhando. A mais importante agora no momento é essa, né, a PEC do precatório, né, petição contra a PEC do precatório. Então é muito importante você entrar ali, acompanhar e assinar e compartilhar o link, né, o link desse painel da cidadania. Pedrosa, o que é cidadania? É o direito do cidadão, é você que é cidadão, você tem o direito de se manifestar, de se mobilizar e de agir em defesa daquilo que é o seu direito, e você fazendo isso, a gente consegue exatamente levar o nível de respeito que se deve ter o Estado em relação aos seus cidadãos, em relação às pessoas, ao direito das pessoas. Quando não se respeita o direito das pessoas e o direito das pessoas garantido judicialmente, aí nós entramos num estado, numa situação, num estágio muito perigoso, tá ok? Muito bem, vamos aí então agora, né? Espero que você, vou pedir que você deixe seu comentário abaixo depois, vou pedir que você deixe um like e compartilhe esse conteúdo para as mais pessoas. E você tem alguma dúvida, você pode enviar ali, né? Que a gente vai esclarecer, tá? E vou pedir que você deixe um like e se inscreva no canal. E é claro que a gente sempre se encontra no próximo vídeo.